Oi, gente, boa noite. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Como toda quarta-feira, a gente se encontra aqui para conversar sobre temas que são extremamente importantes para a vida da classe trabalhadora, para a sua organização e para as disputas políticas que nós precisamos travar na sociedade. E nessa live de hoje, vocês não acreditam, ela está super chique, está internacional. E nós vamos tratar de um tema profundo, como são todos os temas que nós abordamos aqui nas nossas lives de quarta-feira. Mas é o que nós chamamos de a expressão mais extremada da política, que é a guerra. E para falar sobre a guerra, nós veio diretamente da Ucrânia para cá, Yuri, deixa eu só falar o nome dele direito, vou tentar, tá? Yuri Samoilov. Ele é do Sindicato Independente dos Mineiros da cidade de Kryvyi Rih, na Ucrânia, e veio para cá porque ele vai participar tanto do Congresso Nacional da CSP com Lutas, que acontece de 7 a 10 de setembro, portanto, quinta-feira começa, e logo em seguida participa do encontro da Rede Solidariedade, que é uma organização de vários, é um encontro de trabalhadores de vários países que vai acontecer aqui também no estado de São Paulo, de 10 a 12, na cidade de São José dos Campos. Então, para já começar, dizer que ele fala na língua dele, que é ucraniano, mas tem uma mistura de línguas, porque é o que nós chamamos de russófilo, porque é como aqui no Nordeste, né? É como aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que você encontra gente de tudo quanto é canto do mundo, aqui nessa cidade, ou quando você é de uma outra região do país, que você vai misturando algumas linguagens, dialetos, coisas mais específicas da região. Então, vai ter uma tradução feita por um companheiro que também veio para o encontro da Rede Solidariedade, ele é um argentino, então ele vai fazer a tradução e a companheira Lena, que é professora de português e espanhol, na universidade lá na Colômbia, que também vai estar no congresso da CSP com Lutas, responsável, inclusive, pela equipe de tradução, porque nesse congresso tem vários companheiros de outros países que vão estar naquilo que nós chamamos de o encontro dos lutadores, independente dos governos e dos patrões, que vai fazer a tradução para o português, para que você possa entender exatamente tudo que nós estamos falando sobre a guerra da Ucrânia, por quem vive a guerra na Ucrânia. Então, boa noite, Yuri. É um prazer imenso recebê-lo aqui na nossa live. Também me sinto muito agradecido por estar aqui e por ser convidado a expor nesse programa. Muito obrigado pela possibilidade de ter os meios materiais para chegar aqui e poder trazer a realidade do que acontece na Ucrânia no meio da guerra. Antes de começar a nossa conversa, quero aqui externar toda a nossa solidariedade ao povo ucraniano e dizer que nós somos solidários e somos parte ativa na defesa do povo ucraniano até vencer essa guerra. Bom, vamos à pergunta então, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o que chamou de Operação Militar Especial na Ucrânia, dando início, no dia 24 de fevereiro de 2022, a uma guerra contra o seu país vizinho, imaginando que seria uma guerra rápida, né? E como o exército de mercenários contratados pela Rússia, o grupo Wagner, que teve o seu líder fundador, né, o Prigozhin, morto numa queda de avião para lá de suspeita, atuava na guerra dentro da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma guerra colonial, uma guerra de agressão colonial do regime de Moscou. Pode-se distinguir diferentes tipos de políticas coloniais, violenta ou, digamos, mais moderada, mas esta é nitidamente uma agressão colonial
por parte de uma potência econômica e militar. De acordo com o que vemos, Putin é uma pessoa não muito educada ou instruída, ainda que seja um coronel da KGB. Por isso, sua forma de raciocínio é evidente e seu comportamento é de uma pessoa do século XIX. É lógico, através da propaganda que fizeram, através dos meios de informação massiva, de que a Ucrânia é um país fraco, vulnerável, é muito conhecida a definição de Putin de que a Ucrânia é uma invenção artificial do Lenin e dos bolcheviques. Mas do que estudamos da história e do que estudamos de Marx, sabemos perfeitamente que o próprio Marx já havia definido a Ucrânia como uma realidade nacional diferente, que tinha o direito à existência independente, e por isso é que o próprio Putin não esperava, evidentemente, que o povo da Ucrânia, a nação ucraniana, ia reagir com toda a sua força em defesa da sua liberdade, sua soberania e sua independência. E isso foi demonstrado nos primeiros dias da guerra, quando todos pensavam que ia ocorrer uma rendição fácil, ficou nas mãos do povo, da resistência popular, a luta para se liberar da agressão, da invasão. O próprio governo não sabia o que fazer, como encarar essa ocupação, essa agressão. E o povo se colocou à frente, e o povo obrigou o governo a tomar medidas para a resistência armada contra o invasor. E com respeito à segunda questão da crueldade assassina das tropas de ocupação, em especial de algumas das suas divisões mercenárias, a maior parte do exército russo está formado por gente com um passado ou um presente criminal. Algumas estavam condenadas nas prisões e outras não. Especialmente de muitas regiões abandonadas da Rússia, onde a população vive uma situação de miséria, onde a guerra representa uma possibilidade de uma renda que não conseguem trabalhando, porque não há possibilidade de salário, e é justamente por isso que tem alta criminalidade nessa região. Justamente a partir disso é que surgiu para as Forças Armadas e para as empresas capitalistas um ótimo negócio, que é aproveitar a miséria do povo e a criminalidade reinante para enviá-los para a guerra, para matar, com isso conseguir enormes lucros para essas empresas privadas militares. Eu não vou repetir todas as informações que se repetem os meios de comunicação massivos. Minhas opiniões são a partir da minha própria certificação e das minhas próprias conclusões. Quando eu fui à frente de batalha, e a frente de batalha esteve muito perto da cidade que eu moro, Kryvyi Rih, realmente podíamos dizer que estávamos muito próximos da frente de batalha. Então, quando eu fui à frente de batalha, de desalojados, de refugiados que vinham das zonas ocupadas. E eles me relatavam terríveis situações de maltrato e violações por parte das tropas de ocupação. E podemos dizer que nas zonas que se recuperaram, que se liberaram da ocupação das tropas russas, estão as cidades livres, mas com menos população, muito menos população. E praticamente são cidades que, em grande medida, estão vazias pela destruição e também pelo terror que a população tem de voltar. É dramática, né, quando fala-se da guerra por quem está lá. Por outro lado, a gente observa que, para além de ser um grande negócio,
é também um momento de terror para todo o povo ucraniano, que fica à mercê, fica vulnerável de todo tipo de ataque. E diante disso que você fala, Yuri, aqui no Brasil, a maioria da esquerda brasileira diz que esta guerra da Rússia é contra os Estados Unidos, e por isso se posiciona na defesa da Rússia contra a OTAN, alegando que é preciso derrotar o imperialismo nesta guerra. E aí eu queria saber de você o que tem de verdade nisso, porque, inclusive, ele já falou que é uma guerra contra uma guerra de colonização. Eu gostaria que você pudesse nos dizer o que tem de verdade nesse tipo de afirmação pela esquerda brasileira e mundial também, né? Eu só posso te dizer que 99% dos que hoje na Ucrânia estão combatendo a invasão são da classe operária ucraniana, e essas pessoas foram à frente de batalha voluntariamente. E aquilo que aparece como um apoio dos setores de trabalhadores, dos setores populares, a agressão do Putin em países do Ocidente, como, por exemplo, na América Latina ou no Brasil, na realidade são produto de uma imensa propaganda da máquina publicitária putinista, que é financiada com bilhões de dólares que saem do pagamento dos recursos energéticos. Eu poderia sugerir aos companheiros que se dizem de esquerda ou às organizações que defendem os trabalhadores que procurem incentivar entre os jovens, entre os adolescentes, que eles leiam mais livros para ter uma visão real do que é o mundo e não simplesmente receber o que dizem ser a verdade através da televisão. E justamente essa guerra, com toda a sua desgraça, destruição e morte que está trazendo, nos deu a possibilidade de ter uma comunicação direta entre os operários da Ucrânia com diversos países para poder trocar informações reais, informações sobre os fatos, e poder ter uma visão mais real, não só sobre a Ucrânia, mas também sobre a Síria, sobre a Palestina, sobre o que acontece no mundo diretamente a partir daqueles que estão sofrendo os ataques. Você que é um operário da mineração, dirigente do Sindicato dos Obreiros, mas também de uma federação, né, independente de operários, que inclusive é semelhante ao que é a CSP com Lutas aqui no Brasil, conte para nós como é que os operários ucranianos se organizam para lutarem nessa guerra contra a Ucrânia, né? E como é a política de Volodymyr Zelensky na relação com os trabalhadores ucranianos, mesmo dentro dessa guerra. Eu represento ao Sindicato Independente de Mineiros da cidade de Kryvyi Rih. O Sindicato dos Mineiros, a nível nacional, encabeça, o presidente é o Vladimir Mikhail Molynius. O Sindicato Independente a nível nacional foi fundado em 1989. E desde então, daquele momento, a gente vem lutando contra todos os governos que tiveram e que têm e que representam os interesses dos capitalistas e dos oligarcas e não os interesses do povo que votou neles. Uma das diferenças entre os ucranianos com os russos é que os russos estão sempre esperando que um czar venha salvá-los.
E na Ucrânia, cada um manda em si mesmo. É lógico que até agora a gente vem errando, porque elegemos presidentes que, depois de pouco tempo, já nos está prejudicando e atacando. Somos uma nação, um povo, que valoriza a liberdade em primeiro lugar. É por isso que nós estamos combatendo o rumo que o governo toma nas suas políticas em direção aos trabalhadores, porque essas políticas estão ditadas pelo capital internacional mundial. De acordo com a lei da Ucrânia, todos os operários que foram combater na frente de batalha continuam sendo, por lei, reconhecidos como trabalhadores da empresa onde estavam trabalhando. Por isso, o trabalho de defesa do nosso sindicato também se estende à defesa do soldado que foi combater, não abandonar porque ele foi para a frente de batalha. A solidariedade, né, entre os operários e os trabalhadores é uma coisa assim emocionante, né? O presidente do Brasil, numa visita que ele foi à China, na verdade foi tratar de negócios, levou inclusive grandes empresários aqui do Brasil, que representam grandes negócios aqui, fechar acordos com a China. E de lá, quando ele voltou fazendo a defesa incondicional da Rússia contra a Ucrânia, né? E aí, depois que levou um passa-moleque de Biden, dos Estados Unidos, aí ele passou a defender o seguinte, que vai negociar a paz, né? Que não está nem de um lado nem do outro, não está do lado nem da Ucrânia e nem da Rússia, mas que é preciso solucionar e resolver essa guerra, porque precisa devolver a paz naquela região. Para os ucranianos, o que significa a paz hoje? Nós, dos sindicatos independentes da Ucrânia, mas não só da Ucrânia, da Belarus também, da Rússia também, quando Lula foi preso, nós, inclusive, pedimos a sua liberdade, porque estavam pouco nítidas as acusações e parecia uma perseguição política. E quando vemos um presidente que, não só no Brasil, mas também em outras forças de esquerda em todo o mundo, que também consideram como defensor do povo pobre, e começam a ver que ele está rodeado de capitalistas e o seu contato prioritário é com os grandes oligarcas, e vendo que agora ele está se ligando de forma estreita com o ditador e autoproclamado presidente Lukashenko, é lógico que atualmente encontrar-se diretamente com Putin, não só para Lula, mas para qualquer líder de algum país, é muito embaraçoso, para não ficar manchado com sangue. Então, se encontrar com Lukashenko é uma forma tática de ter um encontro com um representante fiel, um lacaio do Putin. E o que nós gostaríamos de ouvir por parte de Lula é a exigência de liberdade de todos os presos sindicais e políticos que tem na Belarus, na Rússia, que são gente que não só lutou pela classe operária contra essas ditaduras, mas também confiaram nele, no Lula, e pediram a sua liberdade. Ele deveria lembrar, pelo menos, dessa situação no qual se encontram agora esses companheiros. E aqui é um rumor interessante, e uma questão interessante, que é o jogo político internacional dos imperialismos. Lula se encontra com Biden também, e ao Biden convém que a Lula diga coisas que ao Biden não lhe convém dizer, porque vai chegar logo as eleições nos Estados Unidos. E justamente o povo ucraniano não é que se vai guiar, na sua opinião, pelo que diga Lula, ou muito menos pelo que diga o Biden. Nunca as palavras de Biden vão ter significado
porque, na verdade, o povo seguia pelos fatos que estão acontecendo na guerra. Porque houve uma pessoa que está armada, uma pessoa que está armada em guerra, é muito difícil que escute uma pessoa desarmada que a única coisa que tem são palavras. Bom, 2 perguntinhas rápidas para a gente ir fechando aqui essa entrevista histórica, assim. Mas eu não sei se você sabe, Yuri, aqui em São Paulo, um deputado estadual, Arthur Durval, conhecido como Mamãe Falei, teve seu mandato cassado por unanimidade no dia 17 de maio de 2022, por causa de áudios que vazaram com declarações machistas e xenofóbicas dirigidas às mulheres ucranianas que estavam refugiadas, né, ou que iam se refugiar, e que estavam lá, e eles foram lá para levar doações, foi nesse período. E nós sabemos que os oprimidos, em períodos de grandes crises e nas guerras, né, principalmente, são mais expostos a todo tipo de violações, de violências, abusos. E aí eu queria saber como é que na Ucrânia as mulheres e os negros têm enfrentado, o que eles têm enfrentado nessa guerra. E quais são as medidas para combater esses crimes de guerra que também é praticado? No princípio da guerra, devido à desagregação social, devido à situação de violência reinante não só na frente de batalha, mas também a miséria presente nas cidades, aos membros do nosso sindicato, nós organizamos uma provisão de aerosóis, de gás-pimenta e a arma de choque, os tasers, para a autodefesa das mulheres que entram no horário noturno ou que estão na rua em momentos em que há menos defesa, forma de defesa pessoal, né, social. Então, a gente sempre esteve preocupado pela autodefesa das mulheres em relação à violência. Cerca de 30% dos membros do nosso sindicato metalúrgico e de mineiros são mulheres. E significam toda uma questão, um tema de atenção. 80% dos líderes e presidentes dos comitês de base sindicais são mulheres. A força fundamental, o apoio para a ação na greve tem sido as mulheres, nos piquetes, manifestações, nas greves que fizemos, levamos adiante, são as mulheres. E com respeito a qualquer expressão de humilhação às mulheres ou falta de respeito às mulheres ou aos estrangeiros ou minorias nacionais, é combatida com muito rigor. E para os homens que façam isso, é perigoso, porque vão sofrer castigo físico. Inclusive os chefes ou supervisores que tenham uma atitude de assédio ou abuso em relação às mulheres, eles sabem que tem que ter cuidado, porque imediatamente pode ter uma resposta não no terreno político, mas no físico. Muito bem, bom saber. Muito bom saber. E por fim, para a gente concluir essa nossa entrevista, eu queria saber que mensagem você gostaria de dirigir ao presidente Lula, à esquerda brasileira, que faz a defesa da Rússia, e para todos nós, trabalhadores. Eu, como companheiro de luta, estou muito agradecido de ter essa possibilidade de trazer a informação dos fatos reais e de poder estabelecer laços mais fortes de amizade e companheirismo a nível internacional com vocês.
A mais poderosa arma que temos os explorados e oprimidos é a solidariedade. A solidariedade mais ampla possível, porque dessa forma nós somos mais e os nossos inimigos têm medo dessa unidade da nossa solidariedade. E eu acho que minha missão no Brasil, como em outros países onde eu possa ir, é justamente trazer essa mensagem de que os trabalhadores, os explorados, temos essa decisão de dizer aos capitalistas, aos oligarcas, basta. Basta de aproveitar de nós. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que ela sirva para vocês terem muito mais informação sobre o que acontece na Ucrânia, quais os interesses reais da Rússia e para que você também possa, como é a maioria do povo brasileiro, não só dizer que é a favor do povo ucraniano, mas lançar campanhas de solidariedade, a exemplo de comboios, como fez a CSP com Lutas. E por falar nisso, o Congresso da CSP com Lutas, que começa agora de 7 a 10, vai ser todo ele transmitido pelos canais, pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. Vai ter uma mesa, inclusive, específica com Yuri lá no Congresso, que você também vai poder acompanhar. E é muito importante que todos os lutadores do Brasil, que infelizmente por razões financeiras ou por tempo não podem vir a esse congresso, se organizem, se juntem onde vocês estiverem e acompanhem o congresso da CSP com Lutas, porque de fato vai ser um encontro de lutadores que nesse país lutam de forma independente contra os governos e contra os patrões e que faz oposição de esquerda ao governo Lula, porque este governo, como bem nós falamos aqui, ele se abraça e se dirige prioritariamente para os grandes empresários, mesmo quando diga com palavras que defendem o povo pobre, e a gente sabe que na verdade não é isso. Bom, quero muito agradecer a vocês que estiveram até aqui. Essa live é live, mas ela, por razões óbvias, ela foi gravada, e nós, para ofertar para vocês que toda semana nos acompanha, um conteúdo de qualidade, e a gente espera que você compartilhe com seus contatos, deixe lá o seu like, que é a forma que nós temos de levar mais longe essas nossas ideias. E quarta-feira que vem, a gente se encontra aqui novamente, às 19 horas, para conversar, tá bom? Beijo.